Galera, tá começando mais um vídeo aqui no DP Channel, mais um giro de notícias, de informações do Red Bull Bragantino, e hoje vamos falar sobre vários assuntos, mas antes, deixa eu dar claro, né, aquele salve, aquele abraço pro Rodrigo Seixas, sempre comigo aqui no nosso canal do DP Channel. Fala, Rodrigão, beleza? Lá, essa semana a gente vai falar sobre mais assuntos aqui do Bragantino, como a gente já tem feito. Esse já é o sétimo giro, então a gente já está na sétima semana, de repente a gente já fez um monte. E, e hoje a gente vai falar um pouquinho ainda do que sobrou do Corinthians, né? A gente fez um pós-jogo, mas a gente ainda comenta um pouquinho mais sobre o momento do time e também sobre o que vem pela frente. Aí tem algumas novidades no Bragantino. Bom, até antes de começar a falar desse jogo contra o Corinthians, rapidamente, deixa eu agradecer aqui aos parceiros que fortalecem também o nosso canal, o nosso projeto, Oregon Estacionamento, no centro aqui da cidade de Bragança Paulista. Grande abraço, Rodrigo Morales. Dar um abraço também para o Marcos Maia, da FATEC Bragança Paulista também. Um grande abraço à professora, também acaba apoiando o nosso canal. Um abraço para a Farma Souza, a rapaziada de Piracaia que acompanha o Massa Bruta. Meu amigo Carlinhos, Carlos Alberto de Souza. Um grande abraço a você também. E a RV, do meu parceiro Valdeci, também fortalece aqui o nosso canal. Bom, Rodrigo, o Bragantino acabou perdendo para o Corinthians, até conversamos, né, depois do jogo direto lá da Arena do Corinthians em Itaquera, mas jogou bem. Eu acho que esse é o ponto, né, se destacar. É claro que nesses confrontos contra grandes equipes, como é a equipe do Corinthians, nem sempre o Bragantino vai ser vitorioso, mas o importante é deixar uma boa impressão, e eu acho que o Bragantino acabou deixando. A questão de pontuação nesse jogo não é tão relevante, porque o Bragantino provavelmente vai acabar classificando em primeiro ainda. O Santos, que já não vinha bem, ainda empatou com o Novo Horizontino, que deixou mais tranquila a vida ainda para o Bragantino, né? Agora meio que ganhando dois ou um dos jogos que falta, dependendo da combinação de resultados, já classifique em primeiro. Então, nessa questão está bem simples. Mas quando pegou um adversário um pouco mais difícil, que é o Corinthians, fora de casa, com o estádio com bastante torcida, então, assim, era um cenário mais complicado. O Bragantino conseguiu jogar bem, foi melhor em vários momentos, principalmente nos últimos minutos da partida, conseguiu fazer uma pressão, conseguiu chegar perto de um gol. Então, eu acho que dá para destacar isso. O time está indo bem. O que falta são alguns detalhes, o Ítalo melhor fisicamente, um centroavante que consiga definir melhor as jogadas, porque o Ítalo foi o cara que fez isso na última temporada. Mas nessa ele ainda não encaixou direito, até porque ele está voltando por último, né, em questão de treinamentos e da condição física. Então, por conta disso, ele também não está 100%. Então, acho que o Braga perde bastante quando o Ítalo não está 100%, porque ele costuma ser o cara que resolve algumas desses jogos mais complicados. E uma outra questão que ainda o time vai ter que se acertar, né? Tá sem o Coelho. O Coelho não faz mais parte do Bragantino, então vai ter que arrumar um substituto para ele. Eu acho que os dois que estão mais próximos nem puderam jogar, né? Que é o Sorriso e o Elinho. São dois jogadores que têm capacidade de assumir esse lugar de titular, né? Acho que o Sorriso talvez até mais do que o Elinho, porque o Elinho já teve a chance dele antes e perdeu espaço para o Coelho. Vamos ver se agora ele consegue retomar ou se o Sorriso chegando assumir a posição ali que era do Elinho, do Coelho. Então, eu acho que o Braga ainda está em definição de time titular, tem o Hurtado que pode acabar jogando. Então, acho que são algumas coisas, mas acho que o caminho do time é bom, tá num caminho certo, mas vai ter adversários difíceis na temporada, porque o time disputa campeonatos importantes, né? Então, vai ter esses jogos difíceis e vai ter que ir um pouquinho melhor nos detalhes para conseguir melhores resultados. Ah, é verdade, né? E você acabou citando alguns pontos a melhorar. Aí tem o ponto do Jadson Silva, que eu acho que é crucial, né? Porque o Jadson tem pecado um pouco na saída de bola, na distribuição de jogo. Eu até vi uma comparação bem bacana também, acho que você acabou vendo também, do Lucas Salema, que é um parceiro lá do Twitter também, porque o Jadson igualou o número de jogos do Raul, ambos com 52 jogos. Porém, é claro, que números não são tudo no futebol, né? Mas nesse caso, se a gente for fazer um comparativo do quanto o Raul auxilia também na construção de jogada e definição, com gols e assistências, e comparar com o Jadson, é uma diferença grande. Até porque o Raul já é um cara mais rodado, um cara já mais experimentado, e o Jadson Silva é um jogador de apenas 20 anos de idade que está em constante evolução e que supriu bem até essa ausência do Raul, mas há uma diferença enorme. Eu acho que é um ponto que tem que ser trabalhado mais com o Jadson, de uma tranquilidade maior para construir jogadas, né? Auxiliar no passe, também nessa questão de dominar e pensar rápido, né? Às vezes ele acaba se
perdendo, mas é um primeiro volante de muita pegada, de muita marcação. Eu acho que dá uma sustentação e um equilíbrio legal para o Braga, mas eu acho que é um dos pontos, não sei se você concorda, que talvez o Bragantino tenha que ter uma atençãozinha a mais. A posição dele é uma das mais importantes no time, né? Porque ele é o primeiro volante, que é o cara que enxerga o jogo de frente na hora de criar, e é o cara que ajuda já no primeiro momento a defender, né? No pós-perda ali, quando o time toma um contra-ataque, é um cara que tem que estar muito esperto ali, bem posicionado ali naquele momento. Então são duas questões muito importantes do time. E o melhor jogador nessa posição é de longe o Raul. O Raul é um dos melhores no Brasil, acho, nessa posição. Ele tem um destaque muito grande. O problema é que ele machuca, né? Ele já teve duas lesões um pouco maiores, uma no meio da temporada passada, outra mais para o final, que deixou ele de fora até agora. Ele ainda não voltou, ainda vai demorar um pouquinho para ele voltar. Então, assim, é um jogador que faz falta. E o Jadson teve bons momentos. Ele demorou um pouquinho para encaixar direito no time, mas quando encaixou no final da temporada passada, ele foi bem. E tanto que quando o Raul sai, né, ele se machuca de vez, o clube vai atrás do Emiliano Martinez porque pensava que ia precisar suprir aquela posição. Só que o Emiliano também não se encaixou muito bem no time e, além disso, ele machucou, né? Então ele também não está podendo jogar. Mas é um cara que também tem muita qualidade e podia até assumir essa posição caso o Raul não tivesse. Acho que talvez o pessoal imaginava até mais no Emiliano jogando ali do que no próprio Jadson, mas as coisas acabaram não dando muito certo para o Emiliano, ele machucou, então fica essa questão do Jadson, que oscila um pouco, ainda está passando por um mau momento, e isso atrapalha mesmo o time. Mas o problema é que você não tem outra posição, outro jogador da posição para jogar ali. Mais próximo seria o Luciano, que é mais novo ainda que o Jadson, e o Luciano às vezes joga um pouco mais de segundo, não necessariamente de primeiro. Um que chegou a jogar ali também é o Eric Ramírez, mas daí você perde ele mais na frente. Então, é uma posição que o Bragantino tem até três jogadores bons, mas um deles não está na melhor fase e os outros dois estão machucados. Então o time acaba sofrendo com isso. Verdade, né? Eu gosto bastante do Eric Ramírez fazendo o primeiro volante. Eu acho que vai ser uma alternativa, até porque é iminente aí a volta do Lucas Evangelista, né? Ele tem se recuperado, está mais próximo do que nunca de voltar a ser relacionado pelo técnico Maurício Barbieri, já participando de atividades em campo com o grupo também, atividades com bola. E você acabou falando do Elinho e do Sorriso, só para atualizar também, né? O Sorriso tem uma possibilidade de voltar ainda no Paulista, ele já começou a correr, fazer algumas atividades também. Então, o Sorriso é uma alternativa aí para o restante da competição. Acredito que não nesses próximos jogos, mas em breve deve estar de volta. A situação do Elinho me parece um pouco mais complicada, então são casos aí de jogadores importantes que hoje estão entregues ao departamento médico ou em fase de transição, em fase de recuperação. Bom, Rodrigo, acho que uma novidade legal de se comentar também é a questão de patrocínio. O Bragantino que por muito tempo firmou, né, o Red Bull Bragantino, uma parceria com a NetBet, e agora chega a BetPix 365, né, 365, então é um novo parceiro também do Bragantino, que vai ter aí a sua marca estampada na manga da camisa do Massa Bruta. O Bragantino tem uma das camisas mais limpas do Brasil, né? Só tem um Red Bull e uma marca na manga, né? A única que não é da própria empresa. E essa marca aí a gente não sabe os valores, né? O clube não divulga os valores nem da antiga nem da nova, então a gente não sabe se aumentou, se diminuiu, se continua igual, mas a gente tem outro site de apostas, já era um site de apostas, agora é outro. E o clube tenta, por aí, tentar ganhar um pouquinho mais, mas assim como os outros clubes da parceirinha, procura não encher o uniforme com patrocínios, né? Só tem um, porque o outro é o próprio Red Bull, que é o dono e tudo mais do clube, né? Então, acaba sendo uma camisa, até por isso que muita gente gosta e acaba comprando a camisa do Bragantino, porque também é uma camisa bem limpa no sentido de patrocínios, né? Enquanto outros clubes têm 6 ou 7 marcas estampadas, o Bragantino só tem 2. E chama atenção mesmo, né? Um clube que é gerido por uma marca ter outros parceiros também comerciais, né? Acaba chamando atenção e essa nova patrocinadora do Bragantino, né? Se podemos dizer assim, esse novo parceiro, a BetPix 365, não é uma marca muito famosa assim de site de apostas, né? Até estava dando uma olhada no Instagram, enfim, no próprio site deles. Eu acho que a NetBet e outros sites de apostas, algo que tem crescido muito no Brasil realmente, né? Está crescendo demais esse site de apostas, principalmente no esporte, no futebol. Mas é uma marca assim um tanto quanto não tão expressiva, né? O que chama atenção também pela parceria com o Red Bull Bragantino. Não sei se você também observa dessa maneira.
E o Braga tem algumas parcerias um pouco diferentes, né? Ele tem a parceria com o OneFootball para trazer conteúdo lá no site deles também. Foi o primeiro, pelo menos, clube a fazer essa parceria. Eles tentam negócios um pouco diferentes, até porque é um clube diferente, né? Então acho que talvez por isso eles acabem procurando o Bragantino. E uma coisa que também é curiosa, por exemplo, o Palmeiras com a Crefisa e a FAN só tem dois patrocinadores entre aspas. Só que em vez de usar um só espaço ou dois espaços na camisa, usa todos os espaços com Crefisa e com Fan, igual os outros. Então você acaba enchendo a camisa com várias marcas que no fim são a mesma. O Braga não faz isso. Bom, vamos fazer uma pausa aqui no time masculino do Bragantino para falar sobre as mulheres do time feminino, até porque hoje o time comandado pela Rosana Augusto, né, que acabou chegando para suprir a ausência da Camila Orlando, que foi treinar a seleção dos Emirados Árabes Unidos. A Rosana estava no Atlético Paranaense, agora está no Bragantino. O Bragantino fez algumas contratações e se prepara para o duelo contra o Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão. O Bragantino disputará pela primeira vez em sua história após conquistar aí o caneco da Série A2, do Brasileiro A2, no último ano, né, em 2021. E aí, Rodrigo, como você vê esse time do Bragantino que fez duas atividades, dois jogos treinos, né, nesse período, voltou lá no dia 17 de janeiro, acabou perdendo para a seleção sub-20, 3-1, e acabou perdendo para o São Paulo também 3-2, dois gols da artilheira, né, uma das melhores jogadoras do Braga, que é a Ariel. Mas como você acaba vendo também esse time feminino do Braga chegando tão rápido também ao primeiro patamar do futebol brasileiro? O terceiro ano do clube, né? O clube chega na terceira temporada como time feminino. O primeiro ano foi bem no Paulista, o segundo já conseguiu ser campeão da Série A2, então é um clube que subiu muito rápido. Teve um trabalho de organização rápida, conseguiu contratar bons jogadores e jovens, né? O Bragantino, assim como no masculino, tem um time jovem. A Ariel e a Rosane, Rosana, são duas das principais jogadoras do time, são um pouco mais velhas e são acho que os dois principais destaques, mas a média do time é uma média de idade bem baixa e vai ter o adversário, eu acho que mais difícil que podia ter na estreia, né? São os dois campeões, o Bragantino na Série A2 e o Corinthians na Série A1. Então você pega os dois melhores das duas competições e já estreiam. O Corinthians começou o ano já sendo campeão da Supercopa, tá com um time muito bom, mas é um time que ainda está se reencaixando, né? O Corinthians trocou algumas jogadoras, está se remontando como equipe. Então, o jogo da final contra o Grêmio, por exemplo, foi um jogo que o Corinthians deu muitas brechas para o Grêmio. Então, o Bragantino, se souber aproveitar essas brechas que o Corinthians deu, vai conseguir talvez um bom resultado. Sei lá, um empate já seria um bom resultado para o Bragantino nessas circunstâncias. Mas eu acho que o time agora vai ter que se adaptar a Rosane Augusto, que é a nova técnica do time. Ela chega no lugar da Camila Orlando, que fez um trabalho muito bom. A Camila tinha uma proposta legal de jogo, mudava bem o time. E agora chegou a Rosana, que já tem uma ideia diferente de time, né? Ela já faz o time jogar no 3-5-2, que é um novo esquema. Ela já está tentando mudar uma outra peça, né? Até porque ela vai adaptar mais o estilo dela. Ela é uma treinadora ainda muito nova. Ela começou no Atlético Paranaense, né? Que foi o time que ela treinou ano passado e já está no Bragantino, né? Já é o segundo time. E a Rosana, com 39 anos, é uma das principais jogadoras que o Brasil já teve nos últimos anos. Jogou 4 Copas do Mundo e 4 Olimpíadas, então a experiência ela tem de sobra. Vamos ver como é que ela consegue se encaixar no Bragantino, que vai ter como principais desafiantes os times paulistas na Série A e vai ter também os times, acho que os dois times do Sul, o Grêmio e o Inter, têm bons times, acho que o Flamengo chega com um outro time. Não sei se é um ano para disputar pelas primeiras posições, mas acho que é um ano para se firmar na primeira divisão, para manter o trabalho nesse nível e depois disso ir evoluindo ano a ano, porque eu acho que o time ainda vai sofrer um pouco jogando essa primeira divisão, então vai ter que, acho que é um ano mais de adaptação do que de tentar conquistar coisas mais acima. Verdade, né? E a Rosana que ficou muito tempo na Europa, né? Ela que foi lateral da seleção brasileira enquanto jogadora, agora está começando a trilhar o seu caminho como técnica. E eu vi a Rosane, não a Rosana, a Rosane, que é capitã também desse time do Bragantino, falando um pouco do estilo de jogo dela, né? Que ela traz um estilo de jogo um pouco mais agressivo propriamente do que a Camila Orlando, um trabalho mais
individualizado também, né, de equilibrar as linhas, enfim. E achei bem legal ver esse relato da Rosane de um estilo de jogo diferente para uma equipe que é quase a mesma do ano passado, manteve 90% do seu elenco, uma outra jogadora acabou saindo e uma outra também chegando, mas manteve boa parte. Então foi legal ouvir da capitã, que é uma jogadora um tanto quanto mais experiente também, né? Ela que foi a vice-artilheira do Campeonato Brasileiro da Série A2, com 9 gols, atrás apenas da Ariel, também do Bragantino, né? Mas é interessante que a Rosane, e até observando alguns jogos que eu pude acompanhar, ela atua tanto como uma segunda mulher ali do meio-campo, como uma meio-campista de ofício mesmo, né? Como se fosse uma camisa 10, e também mais aberta, né? Um pouco mais, como se fosse uma ponta, meia esquerda. Então, acho legal também essas variações no futebol da Rosane, que também é uma grande jogadora. O Bragantino manteve ali a Carol, a Ingrid zagueira, a Rai, Coutinho, enfim, a Ariel, a Rosane. Então, a espinha dorsal continua. Eu acho que daí vai sair a base para uma boa competição também, né? É uma incógnita ainda como vai se comportar na elite do futebol nacional, mas pelo que apresentou no ano passado, acredito que vai ser um bom trabalho, né, Rodrigo? E eu acho que vai ficar a questão de ver como é que o time vai se adaptar, porque eu acho que a principal perda mesmo é a treinadora, né? A Camila Orlando. Não que a Rosana não possa fazer um bom trabalho, mas é uma mudança importante de uma técnica que começou o projeto, né? Os jogadores conheciam muito a Camila, porque ela começou o projeto desde o início, organizou tudo desde a primeira parte até chegar onde chegou, né? Então, talvez vá ter alguma questão de adaptação e vamos ver como é que o time se adapta. Mas eu acho que o elenco é bom, tem as jogadoras jovens e tem as mais experientes que têm muito bom desempenho. Agora tem que ver como é que o time estava jogando, né? Porque eu sei que estava jogando 3-5-2, mas eu não sei exatamente quem estava fazendo cada função. Como, por exemplo, a Rosane, se ela estava de segundo atacante na frente com a Ariel ou se ela estava um pouquinho mais atrás, né? Normalmente 3-5-2, você tem dois atacantes e um meia mais próximo, né? Então, eu gostaria de saber onde é que cada uma estava jogando, já que a gente não conseguiu ver os jogos, só um outro lance da partida. Mas eu acho que é Tá isso, acho que o certo. Braga, É, sim. acho que o Braga tem um time legal e vamos ver como é que vai se comportar agora numa temporada de primeira divisão, também depois joga o Paulista, tem mais competições ainda nessa temporada. Bom, foi mal por te interromper, né, rapidamente, mas abrimos pela primeira vez também, né, para a galera fazer algumas perguntas para a gente comentar aqui, tentar responder, trazer informação. Para quem não nos segue no Twitter, Rodrigão, qual que é o seu Twitter? Bingo SXP96. E @DiegoPRZ97 também. E para quem não segue a gente lá no Instagram, é DP, underline, underline, duas vezes underline, channel. E segue lá também, que a gente abriu a caixinha de pergunta lá para quem quisesse tirar alguma dúvida sobre as informações do Massa Bruta. Rodrigão, pode ler aí, a gente tenta responder aqui. Eu vou começar com a pergunta do Brendo Romano, que também é conhecido nosso, ele estudou também jornalismo com a gente. Ele quer saber por que o Praxedes caiu tanto de rendimento nos últimos jogos, nessa temporada, sendo que ele começou muito bem pelo clube. Se quiser começar. Bom, eu vou trazer minha opinião de que eu acho que é a questão de readaptação. Por quê? Porque o Praxedes chegou e ele atuava como segundo volante, né, no Internacional. Assim foi destaque da Copa São Paulo, né, de 2019 ou 2020, se não me engano, mas começou jogando muito bem e ganhou até um certo destaque no Inter, mas como um segundo volante. Quando ele chegou no Bragantino, o Bragantino tinha a ausência do Claudinho, né, uma ausência bastante sentida e precisava de um meio-campista. Aí o Praxedes começou atuando como meio-campista e rapidamente se adaptou, né? O começo do Praxedes no Bragantino foi incrível. Chegou marcando gol, chegou dando assistência, gol de fora da área, gol de cabeça em Sul-Americana. Então, ele supriu rapidamente essa ausência. Mas oscilou como o jogador acaba oscilando também, né? Um jogador é, jovem, como é o Praxedes, tem apenas 20 anos de idade, então é muito jovem. E claro que vai oscilar. E nesse início de temporada, e ele teve uma lesão também, né? No meio disso ele ficou um tempo fora. Nesse início de temporada, com a chegada do Miguel, com a chegada do Johan, o Bruninho também sendo mais inserido e atuando como meio-campista, eu acredito que o Praxedes vai ser mais utilizado na posição dele, que é a de segundo volante. Então precisa de uma readaptação, né? Porque você fica um tempo sem jogar na posição, por mais que seja um jogador polivalente,
Ele precisa de ritmo, ele precisa de minutagem, enfim. Eu acredito que seja isso. Ainda vejo muita qualidade no Praxedes, inclusive para retomar aí a condição de titular. É um jogador muito novo, como a maior parte dos jogadores do Braga é, só que ele é um pouco mais novo do que alguns. E ele começou muito bem, passou, oscila, acho que todo jogador nessa idade oscila. Eu acho que ele perdeu um pouco de confiança também, né? Porque ele passou por um momento de perder pênalti, um momento de machucar, um momento de ser meio que vaiado pela torcida. Então, eu acho que ele passou por uma série de problemas assim em sequência. Acho que ele foi perdendo também um pouco a confiança. Acho que isso também atrapalhou um pouco ele. Talvez agora, entrando em alguns jogos, jogando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, acho que ele vai retomando a confiança e pode voltar a jogar mais. Mas a tendência agora é que ele jogue mais de 8 entre aspas, né, segundo volante ali, posição que ele fez mais na base, mas muito porque até o próprio Barbieri falou em coletiva já que ele não era o jogador da posição e hoje você tem o Johan, o Miguel e também o Bruninho, acho que nessa sequência de posições, né, o Pedrinho saiu, o Pedrinho chegou a jogar ali também, mas o Pedrinho saiu do Bragantino. O Toca Bola mandou uma pergunta aqui pelo Twitter. Ele está perguntando para vocês: o Red Bull Bragantino tem condições de chegar até que fase na Copa Libertadores da América? É uma pergunta difícil, né? Uma pergunta difícil de responder, mas pelo que a gente pôde observar da Sul-Americana, lembrando que o Bragantino caiu num grupo na Copa Sul-Americana que parecia grupo de Liberta, né? Tinha Emelec, tinha Tolima, tinha Tajeres, equipes conhecidas do futebol brasileiro por eliminarem grandes potências do nosso futebol, né? Em Copa Libertadores, inclusive. Então, o Bragantino criou uma cancha, uma certa experiência e se reforçou. Eu não sei até que fase chega, mas tenho convicção de que passa da primeira fase e que se reforça no meio da temporada, caso isso aconteça, e brigue para ir avançando gradualmente, até porque a gente pode ter por base que a maioria dos clubes que chegam são clubes brasileiros. O Bragantino, nos últimos 2 campeonatos brasileiros, fez frente com essas equipes, né? Então, acredito que sim, o Bragantino tenha potencial para chegar em uma fase mais avançada da Libertadores. Vai depender também do sorteio, né? Do sorteio e depois também da chave que o Braga for pegar, porque é mata-mata, né? Então o Bragantino pode, sei lá, nas oitavas de final pega o River Plate da Argentina. É um adversário muito difícil. A tendência é que o River vai eliminar o Bragantino. Então vai depender também dessa questão de ter um pouquinho de sorte de chaveamento, né? Um time que briga para ser campeão. Você tem times brasileiros acima, pelo menos o Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro estão à frente. E também dá para você achar talvez o River, talvez acho que também, se você for ver, talvez acabe mais ou menos por aí também. Acho que não tem tantos times assim acima, mas como a Libertadores não tem sido cada vez menos com campeões e finais, entre aspas, aleatórias, com times diferentes em finais, acho que isso mostra também que o nível da Libertadores tem crescido e tem ficado cada vez mais difícil você ser a surpresa da vez. Por exemplo, Independente Del Valle, com um time mais ou menos do nível do Bragantino, às vezes em algumas posições até mais modesto do que tem hoje, conseguiu chegar em final, né? Porque o regulamento era o mesmo, né, de competição, mas os times que participavam eram outros, né? O formato era diferente também, então a tendência era que o time menor tivesse mais chance, né? Hoje já tem bem menos, tanto que times com Palmeiras, Flamengo chegam praticamente em todas as semifinais dos últimos anos. Então, acaba fazendo com que isso seja um pouco mais difícil. Mas o time realmente mostrou uma boa competência contra times não brasileiros, né, na primeira fase da Sul-Americana, e também depois ganhando do Del Valle, do Libertad e do Rosário Central, times muito fortes também e com tradição internacional, que o Bragantino conseguiu ir bem e ganhou até que fácil esses jogos, né, conseguiu classificar com autoridade. Isso aí, vamos para mais uma pergunta, rapaziada. Pergunta do Instagram. Vamos para a pergunta do Giovanni Oliveira. Ele pergunta: o grande problema do Bragantino nesse ano de 2022 seria o setor defensivo e a falta de um time criando, time que tem uma melhor finalização das jogadas? Está falando que o problema do Bragantino seria defensivo e na hora de finalizar as jogadas. Na hora de finalizar as jogadas, eu concordo. Até porque se a gente pega um recorte desse último jogo contra o Corinthians, a gente até falou aqui que o Braga foi muito bem, o Braga finalizou 18 vezes. 18 vezes. 12 de fora da área, mas somente 4 foram para o gol. Então,
é uma questão realmente para se analisar. Acredito que o técnico Maurício Barbieri e sua comissão já tenham detectado isso e já estão trabalhando, né, com isso. Tem a questão também do centroavante, que oscilam bastante, acredito que principalmente pelo início de temporada, porque o Alejandro vem de uma recuperação física e técnica, então acredito que está ganhando confiança novamente, tem tido alguns lampejos daquele Alejandro de quando chegou no Bragantino, daquele Alejandro que começou muito bem no Atlético Mineiro. Eu, particularmente, acredito muito no Alejandro, e o Ítalo vem de uma recuperação física também, né? É um cara que sabemos que é um centroavante com características até um tanto quanto diferentes de um centroavante nato, né? Ele sai para o jogo, ele faz muito bem a parede, ele além de fazer gols, também é um dos líderes da equipe também, né? Se a gente for pegar as últimas temporadas de assistências. Então, ele não é um finalizador nato, assim. Então, eu acho que é um pouco sobre isso. Acho que o Bragantino, sim, concordo. Peca nas finalizações e tem que aprimorar. Chegou o Johan, que é um cara que finaliza de fora da área. O Luan Cândido tem se soltado cada vez mais. Ele é um ótimo finalizador, né? E chega muito bem. Mas a parte defensiva, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o Cleiton é um belo goleiro. A dupla de zaga, mesmo com a saída do Fabrício, o Natan e Léo Ortiz é muito forte. Uma das melhores duplas ainda do país. Se reforçou na direita. O Luan ganhou também uma confiança e está jogando muita bola pelo lado esquerdo. E tem essa questão do volante que a gente já debateu aqui, que eu acho que é um ponto, mas eu acredito que o Bragantino não seja definitivamente frágil, não. Eu acho que a defesa pode até ser um problema mais na questão de reposição do que de jogo mesmo, né? Porque jogando até que entrega bem, consegue defender bem, fecha principalmente o centro da área, acaba tomando mais gols. Que nem o gol do William foi um gol que é difícil tomar, porque tinha três jogadores cercando ele na frente e o goleiro ainda pegou, daí teve o rebote, assim, era uma jogada muito difícil de marcar e aconteceu. Tudo bem, o time cede um pouco de espaço às vezes, porque é um time que ataca, então o Bragantino acaba se arriscando nos jogos, porque ele tenta o gol, então não é um time que vai se fechar inteiro e ficar tendo, sei lá, duas ou três finalizações no seu gol durante um jogo. Mas, por outro lado, ele também finaliza 18 no goleiro adversário, então é um time que ataca, que joga e que às vezes deixa jogar também. A finalização acho que é um problema. O Ítalo, até nos melhores momentos, perde uns golzinhos, né? Então, é um cara que não é o. Eu não diria que ele não é um bom artilheiro. Ele até é porque marca muitos gols, mas eu não diria que a finalização dele às vezes é o melhor que ele tem. Eu acho que o Alejandro até finaliza melhor que ele, só que às vezes o Alejandro não consegue chegar nessa bola que o Ítalo chega, né? Então, acho que isso é uma coisa que o time ainda precisa aprimorar um pouco, mas acho que com o tempo aprimora. Mas eu acho que o maior problema do Bragantino não é nenhum nem outro. É o problema do time quando disputa campeonatos, principalmente de pontos corridos, que entra no modo soneca no jogo. É um time que entra na partida marcando frouxo, que não chega nas jogadas, que não chega nas bolas. Fez isso contra o Novo Horizontino. Foi um jogo que o Bragantino ganhou, mas por vários momentos foi um time muito passivo dentro de campo. É que o Novo Horizontino não soube aproveitar, mas o jogo do Bragantino com o Novo Horizontino, em determinados momentos, foi do Novo Horizontino melhor na partida. É que o Bragantino, quando se acertou e apertou naquela partida, conseguiu ir bem. Mas eu acho que o time tem alguns momentos de time assim, e isso, principalmente em pontos corridos, acaba tirando muitos pontos do Bragantino. Então, às vezes, é melhor você ter o time mais concentrado em alguns jogos que, diria, talvez fossem, entre aspas, menores, jogos de menos importância, assim, em pontos corridos acaba não tendo, né? Então, o time às vezes precisaria estar mais atento nesses jogos. Aqui o Menossi Carlos, ele está perguntando se já está tudo fechado com a New Balance ou faltam detalhes. Está próximo de um acordo, né? O Bragantino que atualmente tem como fornecedora de material esportivo a Nike. A Nike tem as suas preferências dentro do mercado, né? E no caso do Bragantino não é uma das preferências da Nike, assim, até de atendimento mesmo. Enfim, o uniforme do Bragantino não é aquele uniforme de primeira linha da Nike, enfim. Tem todas essas questões, né, de prioridades e de pirâmide também, como, por exemplo, o atendimento da Nike com o Corinthians é um, com o Red Bull Bragantino é completamente outro. E o Bragantino pode ser aí, né, um time que vai ter a New Balance como parceira, a New Balance que não tem parceiros esportivos no meio do futebol na América do Sul, então seria o primeiro, e reuniões já aconteceram, as partes já estão praticamente acertadas, e o anúncio oficial deve ser feito em breve também. É que uma troca, ela geralmente acontece aí no meio da temporada, então
é provável que aconteça no meio da temporada. Até porque é quando lançam os uniformes novos, né? Então você não vai, você vai aproveitar a nova fornecedora, lançar um uniforme novo, né? Daí você fecha o contrato. Mas isso é uma coisa que dá para ver e o Bragantino vai mudar uma questão no mundo da Red Bull, né? Porque a Red Bull, no mundo, ela sempre teve parceria com a Nike, tanto que o Salzburg e o Leipzig usam Nike. O caso do New York é diferente porque a Adidas patrocina todos os clubes da MLS, os 29 que vão virar 30 times são da Adidas. Eles fazem isso em outras ligas também, NFL, NBA, eles acabam adquirindo todos os clubes e fica o mesmo fornecedor. Então, por mais que a Adidas não patrocine o clube em outros países, lá o uniforme é Adidas e é até bem diferente dos outros da Nike que você pode ver. O problema do Bragantino é que ele copia, né? A Nike pega um uniforme, um template de uniforme de outro time, coloca o escudo do Bragantino e cria o uniforme. Isso vale para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto uniforme. Todos eles seguem a mesma linha de uniforme já com templates prontos, só mudam a cor e ganham o escudo do Bragantino. Então, isso perde um pouco a originalidade do próprio clube, né? É verdade. Se procurar bem na internet, você até acha para vender esse produto oficial da Nike, essa camisa lisa, né? Essa que o Bragantino usa e Silca, o patrocínio, o escudo e tudo mais. Só que eu gosto do New Balance, né? Quando chegou no Liverpool, e foi a primeira vez que eu vi no futebol em si, né? New Balance, achei legal. Depois vi no Celtic, atualmente está no Porto, no Atlético Bilbao, e também na Roma, né? Se eu não me engano, acho que está na Roma. A Roma trocou também, né? Era capa, agora é New Balance, já foi Nike. Então, acho legal esse envolvimento da New Balance, que é mais voltada para o lance da corrida e outros esportes, chegar no futebol, como a Under Armour até tentou, não deu muito certo, mas é uma marca forte aí. E vamos ver como vai ser no Red Bull Bragantino. Vamos para a pergunta do Vitor Gabi Melo. Ele pergunta o que acha que o Braga vai fazer, se o Braga vai fazer mais contratações para Libertadores, lateral esquerdo ou centroavante. Bom, o que eu sei, assim, o que eu posso passar de informação é que o Bragantino vai contratar um zagueiro e já está negociando com esse zagueiro. Tem a informação também que o Bragantino estaria interessado na contratação de um lateral esquerdo, até porque o Luan Cândido é soberano da posição. O Guilherme vem da base, mas não sinto uma confiança ainda no Guilherme. O próprio técnico Maurício Barbieri falou que ele tem que pegar mais ritmo, que ele ainda é muito jovem, é um garoto. E o Everson, por vezes, nem relacionado é. O Everson, ele até tinha uma opção, né? O Bragantino disse a ele que ele poderia, se pintasse alguma coisa, arrumar um empréstimo ou uma negociação. Isso acabou não acontecendo, mas ele continua no Massa Bruta e, por vezes, nem relacionado é. Então, acho importante a contratação de lateral esquerdo e creio que é uma alternativa do clube. E centroavante, não sei, até porque o Braga tem algumas opções, né, como centroavante. A gente já citou duas aqui, que é o Ítalo e também o Alejandro. O Bragantino ainda tem o Hurtado, o Gianni Hurtado, tem o Gabriel Novaes, que faz essa função, tem relacionado o Wellington também, que é o jogador da base, né, então acredito que não seja uma prioridade, mas se acontecer, acho que também seria de bom proveito aí para o Braga. Em nível de prioridades está o zagueiro, né? O time só tem dois confiáveis, porque o Help não está no nível deles, nem o muito menos vai dar. Então acho que você tem que ir atrás de pelo menos um zagueiro. Depois lateral mesmo, porque lateral precisa de um outro lateral esquerdo. E acho que por último um centroavante. Eu acho que o Hurtado, até pelas movimentações que o Barbieri tem feito, parece que não vai ficar no clube, né? Porque ele já virou a terceira, às vezes quarta opção do clube, né? Agora com o Ítalo tem jogado o Alejandro de segundo e alguns jogos até o Novaes, então ele está ficando um pouco de fora, então existe a possibilidade de acabar voltando para o Boca. Então eu acho que daí, nesse momento, talvez o clube vá atrás de algum outro atacante. Mas acho que agora, acho que a tendência é que não. Vamos aqui para a última pergunta. O Gabriel Fontes pergunta por que a média de público reduziu tanto? Foi por conta das modificações e questões da pandemia que o time ainda não se adaptou? Eu acho que é a pandemia. Eu acho que é a pandemia. Eu acho que ainda é o receio, um pouco do medo. E, claro, é completamente compreensível, né? Porque a pandemia ainda está aí. É uma aglomeração, um número alto de pessoas acumuladas num espaço muito curto. Então, acredito que pode ser isso sim.
pode ser isso sim, porque se a gente for pegar o time, o desempenho do time, era para ter torcida. Para a gente ter uma Série A de Campeonato Brasileiro, classificado para a Libertadores da América, tem Copa do Brasil, tem chance de título no Campeonato Paulista. Então, faz frente com grandes equipes do futebol brasileiro. Então, se fosse por esse fato, não tem como, né? Não tem como colocar como justificativa realmente. Preço de ingresso também não tem como colocar como justificativa porque tá barato os ingressos no estádio na BFTD. Em um determinado momento não estava caro, mas talvez daria para baixar e o clube fez isso. O clube ampliou também algumas ações de sócio-torcedores, como por exemplo, o sócio-torcedor que hoje paga, eu acho que é R$ 24,90, ele tem acesso gratuito a todos os jogos do clube, inclusive de Libertadores da América. Então vale muito a pena, né? Então creio eu que seja a pandemia, Gabriel. Acho que não há um outro motivo plausível para colocar. Ou a equipe não, o torcedor não se familiarizou tanto ainda com as mudanças da Red Bull no Bragantino. Eu acho que tem alguns fatores, né? Um deles que é meio óbvio, a cidade de Bragança é uma cidade não muito grande, então a torcida do Bragantino acaba sendo um número menor do que de outros clubes. Então, você tem uma parte da torcida que vai sempre, é a torcida que foi para São Paulo, é uma parte da torcida que conseguiu ir para o Uruguai, é uma parte da torcida que vai em todos os jogos em casa, então essa parte está sempre presente. Mas você tem a parte rotativa que escolhe um ou outro jogo para ir. E essa parte rotativa que tem sido, acho que, o maior problema do clube. Primeiro que você não aumenta a parte que está sempre, e essa parte rotativa tem escolhido muitos jogos. Eu acho que quando chegar a mata-mata do Paulista e Libertadores, talvez não lote 100%, mas vai ficar perto disso, porque acho que são jogos em que vai ter mais interesse, até do cara que gosta de futebol e mora por perto, o cara vai tentar escolher o jogo para ir. Então, acho que nesse jogo, sim. Mas eu acho que você tem que criar uma cultura do torcedor em todos os jogos, né? Isso no Como era, Brasil né, até é Rodrigo? ruim. Desculpa até te interromper, mas como era na Série B do Campeonato Brasileiro, não importava o adversário, a torcida estava sempre presente. O Bragantino fez aquela campanha memorável que fez sob o comando do Zago. E acredito que o time esteja no estágio melhor do que estava na Série B. Então, talvez esse lance do produto não é justificativa, né? Escolher sommelier de partidas, acredito que não. Acredito que é mais uma questão aí de algum outro problema que eu tendo a pensar que seja a pandemia. Pode ser também, eu acho que o time. O torcedor, no primeiro momento, tinha uma curiosidade muito grande para saber o que ia ser a Red Bull. Tanto que o jogo que teve a maior torcida foi o primeiro. O primeiro teve, assim, um público absurdo. Eu acho que eles nem imaginavam isso, tanto que teve até uns problemas de acesso naquele primeiro jogo. Muita gente foi naquela partida contra o Sport. O jogo que o Bragantino nem ganhou, foi 1-1 com o Sport. Gol do Hernani Brocador, tudo lá. Foi uma partida lá no começo da parceria. E depois disso, esse público que foi nesses primeiros jogos criou uma rotina e foi indo em todos os jogos praticamente da Série B. E começou aí nos jogos do Paulista de 20, né? Até o Água Santa ali, você tinha bons públicos. O jogo contra o Palmeiras teve muito público. Então, assim, você teve jogos com bastante público até ter a quebra, né? Então, você tirou um pouco essa rotina do torcedor, não só de Bragança, mas do interior aqui, que também é naqueles jogos. E daí você foi quebrando essa relação que acho que você vai ter que tentar retomar e não vai ser tão fácil, não. E não tem sido, né? Então, talvez, vamos lá, daqui na metade do ano você pode pegar públicos melhores mesmo para jogos, sei lá, um jogo de meio de semana, no dia à noite, de uma fase não tão interessante do Campeonato Brasileiro. Talvez você consiga públicos maiores do que você tem conseguido agora. Bom, galera, é isso. Na próxima semana, antes daqui desse nosso giro de quinta-feira, né? Nós vamos abrir espaço tanto no nosso Instagram, que eu mencionei aqui, vai estar aí na tela também, quanto nos nossos Twitters também, né? Para vocês perguntarem, tirarem dúvidas ou darem uma opinião também, né? Eu e o Rodrigo, a gente vai tentar debater aqui acerca do que vocês colocarem. E é legal esse movimento de vocês. Obrigado também, né, por participarem. Isso fomenta também a nossa vontade, também essa participação também para trazer as informações a vocês e saber também o que vocês estão achando do que a gente faz aqui do nosso trabalho. Acho que é isso, Rodrigo, um giro geral aí sobre o Bragantino que enfrenta o Botafogo de Ribeirão neste domingo em Bragança Paulista, a volta a casa. Não sei se teremos um bom público, tomara que sim, né? Está indo meio Bichedi, Bragantino que conta com a volta do Prajedes, mas ainda a escalação é uma incógnita porque o Barbieri vem
fazendo algumas movimentações. É que essa partida tem o aspecto de que, se o Bragantino vencer, assegura a primeira colocação do grupo, né? O que faz com que o Bragantino resolva em casa as quartas de final. Resolva não, né? Porque é uma partida só, então joga em casa a partida de quartas de final contra a equipe que se classificar, pode ser Ponte, pode ser Santos, e até mesmo o Santo André que briga por fora, mas é realmente um jogo importante aí para o Bragantino, e vamos ver o que o técnico Maurício Barbieri vai fazer. O fato é que ele tem o Praxedes de volta aí de suspensão, não sei se como titular ou não. O Botafogo é um time que tem uma campanha até mais ou menos, tem 15 pontos. Eu só acho que ele quer no grupo errado, que é o grupo do Ituano, Mirassol e Palmeiras, que é o grupo que tem a maior pontuação entre todos, né? O pior é o Ituano, que tem 14. Então, é um grupo que pontuou muito. E o Botafogo é um time extremamente reativo, né? O Botafogo tem só 34% de posse de bola em média. Então, é um time que vai se fechar e vai buscar contra-ataque com o Bragantino. Vamos ver como é que o Bragantino vai encontrar espaço na defesa do Botafogo, que essa vai ser a tendência do jogo. Então, o Bragantino vai ter que encontrar os espaços para tentar ganhar. E eu acho que se não ganhar esse também, consegue ganhar até o final e vai acabar classificando em primeiro. Tomara. É isso, rapaziada. Valeu por acompanhar o Bragantino, que teve 2 dias de folga, né? Na segunda e na terça-feira, se reapresentou nesta quarta-feira e continua trabalhando aí para o duelo contra o Botafogo no foco desse Campeonato Paulista. É uma grande oportunidade de um primeiro título expressivo aí desse Bragantino gerido pela Red Bull. Valeu, Rodrigo. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo, até o próximo giro e com as análises. Você segue com a nossa programação. De terça-feira tem podcast, segunda-feira tem análise e quinta-feira tem o nosso vídeo especial conversando agora também, né? Conversando com vocês e acompanhando o nosso canal. Grande abraço, tamo junto.